Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você já ouviu? E quantos casos sequer são relatados? Eu sou Zero, seu anfitrião, e seja bem-vindo à 100ª fita de Relatos Flutuantes. Muito bem, flutuantes, chegamos então à nossa 100ª fita tão aguardada de Relatos Flutuantes. E como que vai ser esse episódio de hoje? Eu separei algumas coisas que eu gostaria de dividir com vocês. Por exemplo, eu queria falar um pouquinho como tudo começou, como os Relatos Flutuantes surgiram. Também tem algumas curiosidades que eu vou dividindo com vocês com o passar do tempo. Também teremos muitos dados e estatísticas, sobre os episódios, coisas que eu faço de 10 em 10 episódios. Hoje nós vamos fazer então uma grande estatística sobre os 100 primeiros relatos flutuantes. Obviamente, nós vamos navegar com a ajuda de alguns flutuantes aqui, desde o primeiro relato até o 100º, contando um pouco do diário de bordo, contando um pouco de tudo o que aconteceu de mais interessante no meio desse caminho. E, por fim, não poderia deixar de te contar um relato inédito, porque essa 100ª fita, ela representa o 100º relato flutuante. Eu vou chamar mais uma vez aquela vinheta de sempre e já já a gente volta para o 100º episódio. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Bom, então eu acho que para começar seria bacana eu contar para vocês como foi a ignição dos relatos flutuantes. Primeiramente, é interessante eu dizer que os relatos flutuantes surgiram dessa paixão que eu tenho por ufologia, mas também por eu ser um produtor de podcast já há algum tempo. Em 2019, 18, 19 eu estava parado e aí eu comecei a ouvir muito conteúdo, a consumir muito conteúdo de ufologia. O meu relato, o que eu contei no episódio 50, também pesou bastante, porque esse relato que eu já tinha enviado, se eu não me engano, em 2015 ou 2016 para o Mundo Freak, esse relato eu conto aqui no episódio 50 e também mandei esse relato, antes de criar o Relatos Flutuantes, para um outro podcast. E esse relato ele não foi lido lá. E eu fiquei pensando, eu acho que o meu relato não era tão bacana assim, a ponto das pessoas lerem. Então, por que não criar um podcast para ler relatos mais simples? Esses pequenos relatos que não vão despertar o interesse de grandes podcasts. Talvez a gente possa fazer um podcast só com pequenos relatos, só com relatinhos. Então aí surgiu a ideia dos Relatos Flutuantes, mas com o nome de Relatinhos. Esse era o primeiro nome. Beleza, lancei então os 5, 6 primeiros episódios com o nome de Relatinhos, mas comecei a receber relatos muito interessantes. Eu percebi que as pessoas curtiam esse formato de contar o seu relato e não serem julgados, não serem analisados pelo anfitrião. Então, a partir do momento que eu aceitei esse papel de só ser divulgador, eu acho que os Relatos Flutuantes ganharam o verdadeiro peso e isso foi muito bom ter descoberto desde o começo, porque se você ouvir o primeiro episódio e ouvir o episódio 99, você vai ouvir que o formato não mudou, é o mesmo formato desde o primeiro episódio. E isso é uma coisa muito bacana que pretendo levar para sempre. Aqui nos Relatos Flutuantes você vai sempre encontrar um lugar para contar a sua história, para ouvir história de outras pessoas, e julgamento, se é real ou se não é, isso vai ficar sempre com você. Isso é um papel sempre do ouvinte analisar. E beleza, então esse foi o pontapé inicial. Em agosto de 2020 surgiu então
o primeiro relato flutuante. Então agora eu vou contar para vocês um pouquinho de cada fase, a cada 10 episódios dos relatos flutuantes. Então vamos lá, vamos começar esse diário de bordo. Olá Zero, meu nome é Walter, sou de São Paulo e um dos meus relatos favoritos é o número 2, o engasgo. Talvez seja porque eu também gosto muito de comer pipoca, né? E eu me identifiquei demais com esse relato. Legal, pessoal? Muito obrigado, viu? Zero, um abração para você e tudo de bom. Valeu! Os 10 primeiros relatos flutuantes, eles têm uma particularidade. Os 5 primeiros eu gravei de uma vez só e publiquei ao mesmo tempo. E para conseguir esses 5 primeiros episódios, eu fiz aquela velha tática de conversar com amigos e amigos de amigos. E aí eu fui descobrindo grupos de WhatsApp, pessoas que tinham conexão com outros grupos e entusiastas, e eu acabei descobrindo uma pessoa, o Adriano, do Rio Grande do Sul. Ele tem, se eu não me engano, ele tem 4 ou 5 episódios publicados, e ele foi a pessoa mais importante do começo, porque até o 20º episódio eu tinha muito medo de chegar um momento e não ter relato, de faltar uma semana por falta de relato. E obviamente era uma preocupação real, porque o podcast ainda não tinha se difundido, era um grupo muito pequeno de pessoas que conhecia, e eu dependi muito desses amigos. E o Adriano não só me mandou 5 relatos, como também me indicou 2 ou 3 pessoas que também me mandaram relatos nesse começo. Então eu não poderia deixar de citar aqui como um destaque desses 10 primeiros um relato, que é o número 8. O Adriano conta a história do pai dele, num dia que o pai e os amigos foram pescar na lagoa e eles viram uma nave absurda pousar em cima da barraca deles, tremeu tudo. Esse relato é muito bom, vou deixar um trechinho dele aqui. E, inclusive, eu indico que a partir de agora vocês fiquem com uma caneta e um papel na mão para vocês irem anotando alguns destaques, se você já fez uma maratona há tempos atrás, ou se você está chegando agora e ainda não conhece os relatos flutuantes, começa anotando aí o episódio 8, Não Eram Aviões. Escuta só. E uma certa hora lá, de dia inclusive, começou a tremer tudo que estava na barraca. Talher, copo, panela, começaram a tremer tudo, como se fosse um terremoto. Todo mundo se assustou com aquilo, todo mundo se assustou. Inclusive também estava nessa pescaria um primo meu, o Arthur, que ele confirmou inclusive toda a história. Nessa pescaria estavam 2 vizinhos também. Mesma coisa, o relato foi idêntico de todo mundo. E nessa coisa toda de tremer os objetos da barraca e tudo mais, saíram, né? Todo mundo saiu ali debaixo das árvores e correram para a lagoa, não sei, para tentar ver alguma coisa, enfim, o que poderia estar acontecendo, sei lá, um trator, enfim, o pessoal saiu debaixo das árvores, correram para a lagoa. Chegando ali já fora das árvores, nítido e claro, 2 naves em cima da lagoa. 2 naves enormes de grande em cima da lagoa. Não me lembro dizer assim quantos metros, mas o meu pai disse que era muito grande, era maior do que avião, bem maior do que um avião, tá? Bem maior, sei eu, muito maior do que um helicóptero. E elas estavam pairando em cima da lagoa. E tudo tremendo. Uma vibração tipo de baixa frequência, sabe? E ele ficou muito admirado. Ele, quando chegou em casa, me contou aquilo, assim, ó, estava eufórico, sabe? Porque ele nunca tinha, em 35 anos de Varig,
ele nunca chegou a ver nada. Foi ver em terra pescando. Então ele contou que aquelas duas naves estavam ali paradas, uma do lado da outra. Num certo momento, cada uma foi para um lado, se afastaram uma da outra, voltaram a se aproximar, né? E como não quer nada, subiram na vertical numa velocidade espantosa. Ele disse que não existia nada parecido com aquela velocidade. É algo fora de toda a tecnologia. Olá, Zero e demais amigos dos Relatos Flutuantes. Parabéns pelo episódio 100. Meu nome é Robson Melo e eu sou de Foz do Iguaçu, no Paraná. E o episódio que mais me marcou foi o episódio número 15, que aconteceu aqui próximo à minha cidade, em São Miguel do Iguaçu, e onde regularmente passo ali para ir ao meu trabalho de medianeira. Grande abraço para vocês e parabéns! E nessa segunda aba, dos 11 aos 20, eu me envolvi muito em grupos de ufologia no Facebook e de todas as qualidades que você imaginar. Eu descobri muita gente bacana. Tem relato importantíssimo que eu descobri em Facebook. Inclusive tem um relato, e aí fica uma curiosidade para vocês, que eu consegui... Um senhor, ele contou em algum grupo sobre a história dele, eu entrei em contato e ele começou a me contar, e ele me mandava 5 ou 6 áudios por dia de relato. E aí quando eu falei para ele que eu queria produzir um programa, ele falou, não, pera aí, vamos fazer o seguinte. Ele entrou no grupo de WhatsApp e ele conseguiu que todo mundo que morava nessa cidade, que ele me conta sobre os relatos da cidade, ele conseguiu que todo mundo mandasse para ele áudios também. Então eu tenho hoje, desde do segundo, terceiro mês de Relatos Flutuantes, eu ainda tenho hoje um material de talvez 1 hora de bruto desse senhor, que eu ainda não achei o momento exato de lançar, de tão bacana que é o conteúdo dele, e eu tenho certeza que em um momento especial esse relato dele vai fazer um barulho muito grande. Então, nessa tarefa ingrata de escolher um destaque, porque para mim relato é filho e não tem como escolher filho, mas um dos relatos que me marcou, não só pelo relato em si, mas pelo que eu estava vivendo na época, foi o relato número 15, Vastidão da Manhã. Por quê? Nessa época eu estava assistindo muito filme de ufologia, e um filme excelente, talvez um dos melhores que eu vi até hoje, é A Vastidão da Noite, um filme que está disponível na Prime. E a história desse relato número 15 é a história de um radialista que recebe uma ligação de uma senhorinha dizendo que viu um objeto, e ao mesmo tempo esses fatos são cruzados com fotos de um vizinho ali da rádio. E esse relato é muito interessante porque ele vai se relacionando com a história desse filme Vastidão da Noite de uma forma muito legal. Quem viu o filme na época que ele estava fazendo muito sucesso e ouviu esse relato, consegue fazer essa relação. Por isso eu coloquei o nome dele de A Vastidão da Manhã. Foi de propósito, e eu guardo esse relato com muito carinho até hoje. Então eu vou deixar um trechinho aqui dele para vocês e a gente se encontra já já. Aconteceu o seguinte, né? Era um dia com muita neblina, né? Nessa época aí a gente está tendo dias com muita cerração, neblina e tal. Ele mora no 3º andar desse prédio, que é o mesmo prédio onde está a emissora. Nós estamos no 2º andar. Ele foi na sacada do prédio, estava nascendo o dia, achou bonito, né? Aí como estava o dia, né? Com a neblina e tal, resolveu tirar uma foto ali da sacada da casa dele. Tirou uma foto, tirou 2 fotos. Na 3ª foto, ele percebeu algo estranho. Era um objeto que, na minha avaliação, é um objeto muito similar ao formato mais tradicional de OVNI, né? Que seria
aquele disco voador mesmo, aquele formato meio discoide. Segundo ele, o objeto estava parado. Para ele, observando ali presencialmente, né, ele, quando se deu conta disso, imediatamente começou a prestar atenção. A partir disso, né, tempo depois, o objeto fez um movimento assim para baixo e logo subiu no caso, né, em alta velocidade, aí já desaparecendo da vista dele. Como a gente trabalha lá na rádio, inclusive os colegas de imprensa fizeram pouco caso disso, ficaram com medo de postar qualquer coisa, com medo que as pessoas desacreditem, ou acham que está querendo criar mídia e tal. Eu entrei no rádio, antes de publicar qualquer coisa, eu entrei no ar, justamente com esse objetivo, para que de repente aparecessem outras testemunhas. Eu contei o caso, né, eu fiz a descrição no rádio e imediatamente tocou o telefone. Como eu já imaginava que se tratava sobre o assunto, eu mesmo fui lá e atendi o telefone. Era uma senhora de uma comunidade chamada Santa Isabel, no interior de São Miguel do Iguaçu. Eu acredito que fica a uns 15 quilômetros do centro, né, uns 15 quilômetros do local onde ocorreu o avistamento. Ela relatou que às 5 horas e 30 minutos da manhã, o pessoal do interior, é claro, acorda bem cedo, ela estava fazendo chimarrão. Ela foi lá fora, ou na janela, não sei ao certo, para limpar a cuia de chimarrão, acho que foi jogar fora a erva que tinha, né, para fazer o mate. Quando ela olhou, né, tava aquela visão, né, com bastante neblina e tal. Em meio àquela neblina toda tinha um objeto, que ela disse que é um objeto branco, e conversando com ela, a descrição que ela me deu era algo bem parecido com o que foi registrado nessa foto. E ela inclusive ficou bastante curiosa para ver essa foto, né, para ver se é o mesmo objeto. Enfim, ela disse que por estar relativamente distante e por ser um dia de muita neblina, ela não viu, assim, ela achou estranho, mas não se deu conta, não veio a hipótese, né, ufológica da coisa, né, até porque uma pessoa muito simples não tem contato muito com esse universo. Mas quando ela ouviu no rádio, ela associou uma coisa com a outra, né? E já começou a questionar sobre o assunto. E foi um pouco parecido o que aconteceu com essa pessoa também, que avistou aqui no centro da cidade. Ele é um policial civil, né? É uma pessoa que trabalha na polícia civil. Enfim, não é uma pessoa totalmente leiga nesse assunto, né? Então ele saberia diferenciar se fosse algo que estivesse relacionado às forças de segurança, na minha visão, né? Vale ressaltar também que esse avistamento ocorreu durante o dia, né? Já estava clareando o dia, então não era uma luz no escuro. Mas o que atrapalhava um pouco a visibilidade é essa questão da neblina, embora a pessoa que testemunhou, que presenciou o avistamento, ela disse que a olho nu assim estava bem nítido, né? Olá, flutuantes, aqui é Breno Koski de Belo Horizonte e, na minha opinião, sem dúvida, o episódio mais incrível, mais bizarro é o episódio número 22, chamado de Viagem Ruim. Olá a todos, o meu nome é Igor, eu sou da cidade de São Paulo, eu tenho 25 anos e o meu relato flutuante favorito é o episódio 22. Viagem Ruim. E aqui, como vocês ouviram aí na participação dos flutuantes, você pode imaginar que tem um grande destaque, que é o episódio 22, Viagem Ruim. Esse relato também me veio por contato no Facebook e é um relato muito interessante, talvez o que tenha me intrigado demais nessa primeira etapa dos relatos flutuantes. Até hoje é um relato que todo mundo que escuta concorda, ele poderia ser um episódio de Arquivo X, um episódio de Twilight Zone, tranquilamente. Vocês vão ouvir no final aqui desse bloco um pouco do episódio 22, mas o interessante é que esse bloco do 21 ao 30,
ele é recheado de grandes momentos. Foi muito difícil escolher. É porque realmente o episódio 22 ele é um absurdo, uma história incrível demais, mas nós temos o episódio A Moça Loira na TV. Esse episódio talvez um dos primeiros a trazer um pouco da ufologia espiritual para os relatos flutuantes, e eu acho incrível que eu tinha medo que esse tema fosse causar uma impressão negativa, mas foi pelo contrário. Ele fez mais barulho, inclusive, positivo do que o episódio 22, que tem uma história incrível, mas eu acredito que o fato da gente não analisar esses relatos espirituais também, isso deu uma segurança para quem curte esse tipo de tema. Então, quando o episódio Moça Loira na TV saiu, eu recebi muito feedback positivo da gente ter tido a coragem de apostar nesse tipo de relato. E aqui, hoje, vocês sabem, não tem nenhum tipo de relato que a gente não passa aqui. A gente faz uma curadoria, obviamente. Os relatos eles são selecionados por tema para não ficar repetitivo, de acordo com o que a gente recebe também. A demanda ela vai influenciar nisso também, mas não há escolha de tema, não tem um tema preferencial. A ideia é sempre temperar os relatos, e todos os tipos de relato são aceitos. Vide aí também a primeira temporada de Relatos Penados, que começa nesse mesmo período. Mas isso é um assunto para outro momento aqui. A gente está falando de relatos flutuantes no momento, então também fica aí o destaque da Moça Loira na TV. E também, cara, antes de fechar esse bloco, eu queria deixar o episódio Investigação em Erechim. O nosso amigo Christian, ele trouxe pra gente uma coisa que também envolve a religião e o cristianismo lá em Erechim. É um caso muito intrigante e até hoje ainda está em aberto, não tem nada provando, nenhum ufólogo foi lá. O Christian está fazendo a vez de ufólogo e trazendo pra gente novas informações lá no grupo de apoiadores. Só para explicar mais ou menos um resumo do que é esse relato, tem uma crise nesse lugar onde apareceram passos, pegadas na grama, como se estivessem queimadas assim, e esses passos eles levam até uma relíquia que tem naquele lugar, que é uma cruz que conta a história que um raio caiu e tem a ver com crença, e o dono desse lugar não aceita que ninguém vá investigar. Isso é muito estranho, obviamente, no mínimo isso é muito suspeito, mas a investigação do Christian também envolve o desaparecimento de vaca e deixa uma situação um pouco mais intrigante. Então ele não consegue fazer a pesquisa porque os donos não deixam, mas ele está tentando, ele continua indo lá e de vez em quando ele manda reportes pra gente no grupo. Então fica também um pouco de treta, obviamente, deixa esse episódio muito temperado. Então agora eu vou deixar vocês com um trechinho do episódio 22, mas fica aí a observação da Moça Loira na TV e da investigação em Erechim também, que são grandes episódios para você anotar. Então segura aí que a gente já volta. Fomos anunciados, e antes de entrar na sala da pessoa que eu viria a conhecer, a pessoa veio ao nosso encontro antes de entrar na sala e pediu desculpas pra gente, falou pra gente não levar a mal, mas ele iria nos revistar. Isso me deixou totalmente já em alerta, né? Mas eu falei, poxa, eu não tenho nada a perder, já tô aqui, vamos que vamos, quero saber qual que vai ser essa história. E ele revistou a gente, uma revista minuciosa, encostando a mão. E ele falou, olha, vocês não me levem a mal, pedindo desculpa para vocês, mas eu tenho que revistar vocês, porque eu quero saber se vocês não têm nenhum equipamento de gravação com vocês. E aí eu fui ficando cada vez mais curioso, cada vez mais intrigado, né, com o que eu iria saber. Obviamente eu já comecei a desconfiar que seria algum assunto referente à ufologia, óbvio, né, porque tudo levava a crer que seria um assunto desses. E aí entramos na sala, sentamos, e ele começou a contar. Ele disse que todo final de semana ele ia para o interior, ele só se recorda de estar na estrada, e do nada, quando ele voltou, recobrou, né, os sentidos, ele estava numa sala toda branca, uma sala que dentro dela, a impressão que ele tinha é que ele estava dentro de um aquário, ou como se ele estivesse dentro da água, porque ele estava muito assustado. Ele contava
Ele contava a história dele com uma ansiedade e muito preocupado, porque ele não sabia o que fizeram com ele e ele só pedia para ir embora, ele queria ir embora. Ele não sabia se ele estava drogado. A impressão que ele tinha, talvez que ele tivesse drogado. Ele não sabe, porque ele não conseguia se mexer, não conseguia se mover. Ele estava sentado, ele lembra que estava sentado, mas ele não conseguia se mover. Ele não lembra que estava amarrado, ele não lembra nada. Ele não lembra, ele perdeu a noção do tempo, obviamente, né? O fato curioso é que uma voz falava com ele. Ele ouvia uma voz, ele não sabe dizer se era algum sistema acústico de som ou se era telepaticamente pela cabeça. Ele estava muito confuso, ele não conseguia se expressar muito bem. E de tanto que ele pediu para ir embora, de tanto que ele pediu para que fosse libertado, né? A voz falou para ele assim: tudo bem, nós vamos agora deixá-lo, né? E foi uma coisa assim que ele acredita que se passou mais ou menos de 5 a 10 minutos, né? Depois que houve essa voz falando que ele seria libertado. E aí ele acredita que ele dormiu e acordou novamente. Quando ele acordou novamente, ele estava no meio de uma, não sei se era uma floresta, no meio de um matagal, né? E ele não pensou duas vezes e começou a correr, cara. Correr, até cansar. E aí caminhando e não chegava em lugar nenhum. Em algum momento ele avistou uma luz, né, no horizonte, ganhou ânimo, começou a andar mais rápido, foi chegando mais perto, cada vez mais perto da luz, e aí ele avistou pessoas, ganhou mais ânimo, correu, chegou perto. Quando ele chegou mais perto, ele viu que as pessoas estavam com roupas militares. E aí foi aonde ele ficou, como que eu poderia falar a palavra? Ele ganhou mais ânimo, né? E correu, e pedindo por socorro. E começou a pedir por socorro, enfim. Ele chegou perto, explicou a história. Só que quando ele começou a explicar a história dele, os militares que acolheram ele, que prestaram socorro, não falavam a nossa língua. É aí que a história tem um fechamento que foi o que me deixou assim impressionado, né? Ele foi deixado em outro país, né? E ele explicou toda a situação para os militares. Os militares entenderam, falou que ali era um ponto que acontecia de muitas pessoas, né? Com esses casos, que contavam essas histórias. E o que eles fizeram foi ajudar ele, né? O primeiro momento foi ele ligar para a família dele. O país que ele estava eu posso revelar, que foi no Chile. Ele foi deixado no Chile. E ele foi sequestrado, né? Vamos dizer assim, abduzido, sequestrado aqui em São Paulo, na estrada. Deixaram ele no Chile. Ele explicou toda a história para os militares do Chile. Os militares ajudaram. Oi, Zero. Meu nome é Igor, eu falo de São Paulo, sou mineiro em São Paulo. E dando minha contribuição aqui, eu gostaria de, na verdade, citar 2 episódios. Um, que eu acho que é o relato mais bonito, que é o do Capitão Abelha. Ele tem... Enfim, eu no lugar da Adriana, eu teria questionado algumas coisas mais, mas é um relato muito bonito, ele dá um quentinho no coração. Agora, o relato que eu mais gosto, apesar dele ser bem assustador, é um que chama Assédio Alienígena, que conta a história de uma família lá em Muriaé, no interior de Minas, que foi visitada por homens com um aspecto muito esquisito que estavam atrás do filho deles. E eles tiveram que se mudar da cidade e, enfim, ninguém sabe onde é... a pessoa que mandou o relato não sabe onde é que esse cara está hoje. E ele é bem assustador. Eu cheguei a compartilhar com um amigo meu lá de Muriaé.
E ele falou assim, cara, isso que as ruas, os bairros, os locais que estão aqui no relato, eles existem até hoje. E, putz, é um caso que dá um calafrio mesmo. Um abraço. Episódio 31 ao episódio 40. Chegamos aqui então nesse bloco. Vocês ouviram aí a participação do nosso flutuante citando esse episódio que realmente é um destaque. Esse relatante é um conhecido meu que mora aqui na minha cidade. Ele tem alguns outros relatos, mas esse foi o primeiro que ele me mandou. Eu acredito que seja um dos grandes relatos aqui, pela quantidade de fatos incríveis que tem nele. E se chama Assédio Alienígena, o nome não mente. Esse relato conta a história dos amigos dele, de quando ele era criança, e de um amigo dele que sofreu uma tentativa de abdução, aparentemente. A família dele, muito cristã, acreditava que era alguma coisa relacionada a espírito, algo que estava tentando possuir o menino, mas o Eduardo ele conta aqui pra gente com esse viés da ufologia, sem entender direito o que aconteceu, mas assim, com acontecimentos que transformaram a vida, principalmente do menino ali. A família teve que mudar, foi uma coisa bem assustadora para ele e para todo mundo envolvido. Então você vai ouvir esse trechinho já, mas aqui vale também esse recorte do momento que o Relatos Flutuantes está vivendo. Então aqui nós criamos a nossa campanha do Apoia-se e eu agradeço desde sempre, porque não passamos um mês sem que os flutuantes tenham nos apoiado e ajudaram demais. Pude melhorar a qualidade técnica do programa, pude financiar o provedor dos Relatos Flutuantes, que a gente paga todo ano. A gente não usa uma plataforma grátis, nós pagamos para ter essa segurança de que o feed vai estar sempre alimentado e não importa o que aconteça, nós temos um contrato para tentar manter essa segurança do arquivo salvo na nuvem. E vocês podem fazer ideia como é perigoso esse momento em que a mídia física ela praticamente não existe mais, né? Mas vamos lá. Nesse momento também nós lançamos um outro episódio muito interessante que pela primeira vez causou uma treta, não foi uma treta, mas causou feedbacks positivos e negativos. E aí vale uma observação muito interessante, que é o episódio A Criatura e o Vigia. O relato envolve foto, e aí você vai entender por que criou tanto feedback, porque existe foto. Porque se não existe foto, vale a palavra da pessoa que está relatando. Mas a partir do momento que existe uma foto, que existe uma imagem, aí entra, obviamente, o julgamento da pessoa pela imagem. Então muita gente vê a imagem e fala que não é nada, isso é uma sombra, tal. Mas assim, por mais que esteja evidente a imagem, o que não é nesse caso, eu preciso confessar que a foto desse relato que está postada lá junto no Instagram não é evidente, mas é o relatante que contou aquela história incrível. Ele está dizendo que ali ele viu. Para o relato em si, isso não faz tanta diferença, que o que vale é o que ele está falando. Ou não, a foto ela é legal, ela cria um vínculo diferenciado com o relato, mas sempre que eu recebo uma foto, então eu fico nessa dúvida, isso vai ajudar ou vai piorar? Sempre vai ter alguém que não vai ver, sempre vai ter alguém que não vai curtir. Talvez quando o relatante me manda foto e me pede para postar, eu ainda posto, porque faz parte do que ele viveu. Então fica aí essa observação desse episódio que gerou os primeiros feedbacks negativos aqui, mas para mim tudo é feedback, todo feedback é positivo, lembrando, desde que não tenha nenhuma ofensa ou nenhuma gracinha. Por isso, fique agora com um trechinho do episódio Assédio Alienígena e a gente volta para a próxima etapa. Começou a acontecer algo estranho com um de meus amigos. Tinha uma família que morava 5 casas depois da minha. O rapaz, a gente chamava ele de Kiko, e o irmão dele, que era da nossa cidade, a gente chamava de Feca. Eram os apelidos naquela época e eu não sei o nome dos caras. E eu me lembro que a mãe dele, se eu não me engano era Dalva o nome dela, ela conversando com a minha mãe,
e pediu oração porque aconteceu uma coisa muito estranha. Aconteceu uma coisa muito estranha, uma luz muito forte, segundo ela, brilhou sobre a varanda da casa dela. E aquela luz, ela inundou não só a varanda, mas o quarto onde dormiam os meninos. E aquela luz parece que tentou envolver o Kiko, o filho dela. E ela pediu oração na igreja, achando que aquilo poderia ser alguma coisa relacionada ao inimigo, ao diabo. Lembro-me que nesse período, um tempo atrás, nós jogando bola lá no campinho, perto de onde é a delegacia, não sei se hoje ainda continua sendo a delegacia ali. E ali, a gente jogando bola, brincando, do nada deu um vento muito forte. E começou a ventar aquele vento forte e formou tipo se fosse um redemoinho. E eu me lembro que rompeu um fio de alta tensão. E aquele fio chicoteava no chão. E nós intertido com aquilo ali, se escondendo, com medo daquele fio rebentado. Foi quando nós percebemos que o Kiko, ele já tinha se elevado a mais de 1 metro do chão. Como se o vento estivesse puxando ele. E aquele vento e o fio rebentando. E você sentia tipo estralando. O mesmo barulho que eu escutei. Aquele zumbido metálico que eu escutei na minha casa um tempo antes. Escutávamos ali. E a gente tinha 2 colegas, o Ézio, que era maior, e o Cascata, que era um menino alto, comprido. Eles seguraram o Kiko e puxaram o Kiko. E puxaram e corremos ali e fomos para casa. Eu sei que depois desse período eu não vi mais o Kiko. O Kiko não saía mais de casa. A mãe dele não deixava ele sair de casa. Tanto que eu tenho uma vaga lembrança de como ele era. Não me lembro muito bem. E depois desse fato do vento, continuou as coisas estranhas acontecendo. Barulhos. Eu me lembro dessas senhoras, elas conversando lá em casa sobre isso. Até que um dia, essa Dalva, ela chegou assim, meio que desesperada, digamos assim. Como era criança, eu não entendia muito bem aquilo. Ela mencionou que à noite apareceu um homem vestindo tipo uma armadura reluzente. E esse homem, ele chegou até a varanda dela e tentou entrar dentro de casa. Ele tentou entrar, tentou forçar e aparentemente ela tentou lutar com ele. Tanto que ele queria pegar o Kiko. Eu sei que esse assédio alienígena, digamos assim, continuou um período. E se eu não me falha a memória, eles mudaram. Eles foram embora para Nanuque devido a essas ocorrências. Eles foram embora para Nanuque, eu nunca mais tive notícia deles. Não sei o que aconteceu, mas foi justamente depois desse homem que apareceu na varanda dela, no 2º andar, com essa armadura reluzente, parecia um ser de luz com armadura de ouro, algo assim. E eles pegaram ela para ela poder ter paz e sossego, e eles foram embora. Fala Zero, meu nome é Vinícius Schurgelis, eu falo de São Paulo, capital, e o meu episódio selecionado vai ser um relato penado da 2ª temporada, se eu não me engano. Ele foi lançado em maio de 2021, e ele se chama Menino. Eu acho que para quem tem filho aí, suscitou a imaginação. Valeu, um abraço.
Episódios 41 a 50. Como você ouviu aí na participação do nosso companheiro Flutuante, esse é o momento em que surge a segunda temporada de Relatos Penados. E também fica uma observação de que surge o especial Operação Prato dentro do quadro Biografia UFO. Nesse momento, o Arthur Neto começou a trazer episódios focados na Operação Prato e no futuro bem próximo a gente conseguiu até alguns atores inéditos, algumas histórias que nunca tinham sido publicadas. Então vale esse marco de que o quadro Biografia UFO iniciou aqui nesse período o especial Operação Prato. E como destaque de relato flutuante, nesse bloco de 41 a 50, eu deixo um ótimo episódio chamado Eu Quase Toquei. Nesse relato, o nosso participante ele conta de quando era criança e ele viu uma nave, ele conta todos os detalhes da nave e como ela passou perto e ele estava em cima de uma árvore. Ele falou que se ele esticasse o braço ele encostava. Então, chama a atenção esse relato pela proximidade do objeto, né? Nem objeto, da nave, né? Porque ele conta com tanto detalhe que é impossível você imaginar que ele tenha se confundido de uma coisa tão próxima a ele. Então, eu vou deixar aqui um trechinho para sua apreciação e a gente volta já já. Guri, né? Eu vi aqueles unidos forte e eu resolvi dar uma olhada na janela, como era atrás do sofá, só subi no sofá e olhei pela janela e vi aquela coisa vindo. E achei muito interessante, que parecia um disco voador, uma coisa prateada, formato de prato, aquele característico. E aí eu pulei a janela, ele vinha bem devagar e aqueles unidos aumentando, e daí quando ele estava tipo uns 20 metros, ele vinha bem devagar, como se estivesse procurando estacionamento. Faltou luz, e nesse meio tempo eu já pensei, vou subir na árvore, para tentar passar a mão no disco que estava vindo. Mas ele estava uns 15 metros, não daria para me passar a mão. E ele veio bem devagarinho, zunido, e faltou luz. E aí de cima da árvore eu fiquei acompanhando ele, passou tranquilo. Não tinha nenhuma abertura, nada, era todo metálico. E há umas luzes embaixo. Fraca, não era uma luz forte. Característica, aquelas que fica colorida embaixo. Uma circular, um anel. E eu fiquei acompanhando, ele vinha fazendo uma linha reta e continuou fazendo essa linha reta. E depois eu me lembrei que próximo ali, a uns 2 quilômetros, tinha uma subestação de luz. E como já era entardecer, já tinha luz, todo mundo estava com as luzes acesas, eu vi que onde ele ia passando ia faltando luz. Parecendo semelhante assim como quando tu passa com um ímã num punhado de preguinho que tu vai juntar ou coisa assim, e ele começa a puxar onde ele está passando. E ele foi indo até quando ele chegou na subestação, faltou luz geral por um tempinho, e aí depois de alguns minutos ele foi subindo devagarinho até que sumiu num risco para o céu. Infelizmente, no processo de pular o pátio e ir para a árvore, a minha mãe não deu muita bola porque eu estava falando, que eu fiz estardalhaço, dizendo, disco voador. Aquela coisa de falta de credibilidade de criança arteira, que eu era muito arteiro, eu estava sempre inventando história e correndo para lá e para cá. Ela nem me deu bola. E ela acabou que ela não viu. E relativamente rápida a passagem, foram alguns segundos ou poucos minutos ali, ele passando por cima e que ficou no ângulo bom de ver. Mas daí ela acabou não vendo. Qual a sensação de ver um disco voador tão de perto? É igual eu ver um helicóptero. Todo mundo, quando ouve o barulho de helicóptero, se estica todo para tentar ver o helicóptero. Porque é uma nave que ela chama atenção e sempre é bonita, é interessante de ver, mas não passou disso, como se visse um helicóptero. O que aconteceu na vida daquela criança de 10 anos que viu um objeto voador tão de perto e de uma forma tão tranquila e como se fosse uma coisa normal? Agora com 53 anos, levei uma vida normal, sofri acidentes, sofri altos e baixos na vida,
mas uma vida normal, exatamente como se eu tivesse há 10 anos visto um helicóptero muito bonito passando devagar ali em cima. Não mudou nada na minha vida. Oi Zero, oi pessoal dos Relatos Flutuantes, aqui é a Analice e atualmente eu tô falando de Campinas, em São Paulo. É muito difícil escolher um único relato favorito, mas essa é a missão, então assim, pra mim o Ataque à Estação de Trem, que é o episódio número 52, é muito maravilhoso. É a história da professora Ana relatando um ataque à estação de trem Francisco Morato. Ela avistou algumas luzes no céu e depois alguns amigos do marido dela também avistaram na mesma noite. Assim, é um relato muito, muito legal. Tem o episódio do Capitão Abelha, que é muito maravilhoso. Tem as temporadas dos Relatos Penados, que são muito incríveis, assim, especialmente tem um episódio que é o Pedras no Céu, que é muito, muito, muito bom. Enfim, é muito difícil escolher um episódio só. E desejo vida longa ao podcast, mais relatos, mais boas histórias, muito sucesso. Parabéns, Zero, parabéns por todo mundo que ajuda Relatos Flutuantes a acontecer. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Kleber Varejão. Moro em Cariacica, no Espírito Santo. E conheci o Relatos Flutuantes lá por volta entre o episódio 20 e o 30. E foi identificação à primeira vista. Isso foi, acho que janeiro de 2021. E daí pra frente passei a ser um ouvinte assíduo e também contribuir com alguns relatos. Tive relato, o número 40 é meu, e depois um na série dos Relatos Penados. O que eu mais gostei desses relatos foi o 56, lá do Humanoide em Regência. Aquele episódio é fantástico. Outra coisa que eu acho que vale ressaltar e é muito legal é a persona do Zero, que o Rony criou, porque o Zero tá só para ouvir e acolher, é o que ele faz, não tem nenhum juízo de valor, nem para elogiar, nem para desmerecer. E eu acho que quem divulga um relato quer se sentir acolhido, afinal é uma experiência diferente porque, infelizmente, a maioria da população ainda está cega para isso, acha que é chacota, não consegue imaginar que num universo de bilhões de galáxias tem vida. Ela só está talvez em frequências diferentes e a gente não alcançou ainda a magnitude de toda a imensidão do universo. E aí fica remoendo essa crença de que só existe vida inteligente na Terra. É uma pena, mas os caras estão aí, de vez em quando eu vejo uma luz riscando o céu em movimento oscilante, então satélite não é. E vamos em frente. Rony, parabéns mesmo pelo trabalho fantástico, tá? Abraço. Fala Zero, tudo bem com você? Aqui é o Ricardo Bin de São Paulo. O meu relato preferido é a fita número 56, o Humanoide de Regência. Grande caso, hein? Grande narrativa, gostei muito. Um abraço. Episódio 51 a episódio 60. Destaque impressionante deste relato do Christian, um outro Christian, chamado Humanoide de Regência. Esse relato ele reverbera até hoje. Christian é uma pessoa muito carismática, que contou com muitos detalhes esse relato de quando ele estava em regência e viu um ser, e deu um trabalho, uma outra pessoa viu, e é um relato de certo modo até engraçado pela forma com que ele conta e pelo jeito como ele lidou com os fatos. E esse bloco é muito interessante porque ele tem grandes episódios aqui. Eu vou citar rapidamente. Do tamanho de um estádio, um casal de senhores bem idosos contam esse relato que foi enviado
pelo Arthur, e tem também, aí como foi dito, pela Flutuante Ataque à Estação de Trem. E essa não é a minha casa, um relato do pai do Jonas, que é o nosso parceiro também. E temos também a criação do primeiro episódio de Destino UFO, que é o nosso programa de turismo ufológico. Então, vou deixar aí vocês com um pedacinho de um destaque desse bloco. Beleza, tô lá comendo, almoçando, e essa varanda que eu dava de frente para uma mata fechada, a uns 10 metros da varanda. E nesse meio espaço tinha um arbusto, tipo uma arvorezinha de 1,5 m, assim, por 3 de largura, cheio de folhagem até o chão, sacou? Um arbusto. E eu reparei que tinha alguma coisa atrás do arbusto. E eu tô comendo a pizza e tô olhando até a hora que fez barulho. Tipo que deu um passo. Aí eu falei assim, deve ter algum bobo ali escondido, né? Atrás do arbusto. Achei que fosse até algum amigo meu. Vim de quebradinha, velho. Na hora que eu dei a volta no arbusto assim, eu dei de cara com um humanoide de 1 metro, a cabeça oval grandona, o olho em V, 2 furinhos no nariz, a boca pequenininha, o corpo fininho, pé e mão com 3 dedos. Beleza, na hora que eu bati o olho assim, me deu aquele reflexo de correr, de voltar para trás, né? De susto. Ele correu, no que ele correu eu corri atrás, tipo uns 4, 5 metros eu corri atrás dele. Como ele viu que não ia ter como, que minhas pernas é muito maior que a dele, ele parou. Parou, virou e ficou de frente para mim. Eu devia estar a uns 5 metros de distância, 6 metros no máximo. De repente ele só encostou a mão na árvore assim, ele camuflou, cara. Ele ficou da mesma textura da árvore. Só que como o olho estava fixo, não tinha como ele esconder, ele tirou a mão. Nisso ele começou a fazer uns estalos metálicos. E o olho dele assim focava em mim assim, né? O olho fechando e abrindo assim, sacou? Meio que focando em mim assim. Aí, velho, vem um amigo meu, Paulinho. Me cutucou, falou, tem uma cara que você tá aí, brother. Tem muito tempo que você tá aí na mesma posição aí. O que tá acontecendo? Eu falei, ó, aqui, Paulinho, olha o que tá na sua frente aí. Ai, meu Deus, socorro, pelo amor de Deus. Demônio, coisa do céu, demônio. Eu sou baixinho, tenho 1,65 m. Ele deve ter 1,80 m. Ele só me pegou pela cintura aqui, me levantou, saiu correndo comigo. No que ele voltou, no que ele me soltou, que eu voltei correndo pra lá, já não tava lá mais. Aí beleza, o dono da casa vai e chega. Chamei ele, falei, ô Gustavo, brother, aconteceu um negócio aqui agora que eu vou te contar, você não vai acreditar não. Ele falou, o que aconteceu, Cristian? Falei, Gustavo, eu tava almoçando, de repente aconteceu isso, ele falou, Cristian, pelo amor de Deus, não conta isso pra ninguém aqui na cidade. Aqui já tá acontecendo uns negócios estranhos há um tempo. Minha mãe é evangélica, daquelas fervorosas, já veio cheio de gente rezar aqui, achando que é coisa do demônio. Não conta isso pra ninguém, não. Não tem como, né, velho, não contar. Logo depois que ele me falou isso, meu filho, eu fiz um texto lá no Facebook. Fala, Zero, bom dia. Me chamo Jandilson de Cuiabá, Mato Grosso. E o episódio que eu mais gostei até hoje, e pra mim foi o mais sinistro também, né, porque eu não saberia como reagir, é o episódio de Os Pequeninos, datado de 4 de novembro de 2021. Esse foi o relato que eu mais gostei. Até ontem eu estava escutando ele novamente. Boa noite, Zero. Meu nome é Robson, tenho 31 anos, falo aqui de São Paulo, capital. Primeiramente, parabéns aí pelo podcast. E um dos meus episódios favoritos, cara, é o de número 70, Os Pequeninos. É um dos relatos aí mais intrigantes e eu fico arrepiado só de me imaginar passando pelaquela situação. Um abraço, cara, e mais uma vez, parabéns pelo podcast. Próximo bloco, então, episódios de 61 a 70. Nesse bloco,
nós temos o surgimento da loja flutuante, que foi essa surpresa bem bacana, que é uma coisa que eu sempre curti, sempre gostei de fazer os meus desenhos, fazer as minhas brincadeiras e acabei encontrando nas camisetas uma outra forma de levar um pouquinho dos relatos flutuantes para todo o Brasil. Eu deixo também uma observação para um relato chamado Contato na Fronteira, o relato do Éder. Esse relato é um relato extenso, ele parece também um episódio de Arquivo X, ele tem uma cena de ação muito incrível, muito intrigante. Vou deixar um trecho desse relato do Contato na Fronteira com vocês aqui no final, mas antes também lembro que nesse período a gente estava lançando a 3ª temporada de Relatos Penados e você obviamente vai se lembrar de Orai e Vigiai. Orai e Vigiai. Orai e Vigiai. E nós estávamos ali sentados na beira do rio uma noite e estava bem frio assim. Aí nós estávamos tomando vinho. Aí de repente eu enxerguei que tinha no outro lado do rio, pro lado da Argentina, na beira do rio da Argentina, assim, que faz a divisa, tinha uma luz vermelha, assim como se fosse uma lanterna. Aí só que ela era um vermelho como se fosse incandescente, como se fosse a ponta de um cigarro. Falei pra minha namorada, olha, tá vendo aquela luz vermelha lá no outro lado do rio? Ela assim, eu tô vendo, faz hora que ela tá ali. O Thiago, esse meu amigo que tava junto, né, falou assim, que ali desceu uma lanterna de algum pescador que tá pescando lá na beira. Pode ser? Tá. Só que ela se apagou. Ela murchou assim, se apagou. Um pouquinho ela apareceu no outro lado. Mais pra frente, assim, onde ela, na mesma linha que ela tava, mais pra frente. E só que ela ficou vermelha. Ela nasceu vermelha e cresceu. Como se fosse um farol bem maior. Aí já começou a me chamar a atenção, né? Fiquei olhando assim, aí eu já comecei a pensar assim, desceu um OVNI. Falei pro amigo meu, pro Thiago, cara, que o Léo, acho que é um OVNI, cara. Ele disse, não é, cara, bem na beira do rio, desceu um pescador pescando. Eu digo, não, acho que não é não. Nisso ela começou a esmoecer e ela ficava no vermelho, foi uma esfera vermelha, parecia que estava pegando fogo. Digo, aí nisso ela murchou de novo, foi lá mais pra frente assim no rio. E só que ela ficou bem no meio do rio, por cima da lâmina d'água, e ela cresceu. Aí ela ficou uma bola enorme, amarelona, como se fosse uma bola de uns 10 metros de diâmetro mais ou menos. Só que bem no meio do rio, pro lado da Argentina. Meu amigo falou assim que ela tá ficando estranho, já tá diferente. Aí minha namorada assim, vamos sair daqui, não sei o que lá. Eu digo, não, eu vou ficar aqui. Aí nisso eu peguei o isqueiro, o Thiago, esse meu amigo, fumava cigarro, né? Eu digo, me dá teu isqueiro aqui, cara. Aí eu peguei o isqueiro e comecei a fazer como se fosse a menção de ligar 3 vezes o isqueiro e desligar. Como se fosse tipo um código Morse, assim, uma coisa assim mais ou menos. Piscava 3 vezes e ele começou a responder. O objeto começou a responder, piscava 3 vezes também. Ele se em cima da lâmina d'água. Cada vez que ele piscava, o jeito que eu fazia com o isqueiro, 3 ou 4 vezes, ou 5 vezes, e 1 ou 2, ele fazia a mesma coisa. Só que aí na última vez que ele respondeu a minha chamada do isqueiro, ele cresceu, parecia que ele inflou assim de uma maneira que ficou enorme em cima do rio. Aí nisso, quando eu olhei, minha namorada já tinha saído de lá onde ela estava, onde nós estávamos ali, me deixou sozinho. Ela e o meu amigo saíram correndo, com medo, e eu fiquei ali com o isqueiro fazendo assim para eles, pro OVNI. E de repente o OVNI, assim, ele estava a questão de uns 600 metros longe de mim. Ele veio para uns 100 metros perto, assim, onde eu estava. Só que veio enorme. Ele veio assim, como se fosse uma bola, como se fosse uma bola, tipo assim, do tamanho de uma casa. E aí ele ficou bem perto de mim, questão de uns 100 metros, assim. E eu notei que dentro dele tinha uma esfera vermelha. E é engraçado porque o jeito que ele dava a ver que compara assim como se fosse um capacete de moto. Parecia que tinha aqui uma abertura e dentro dele tinha uma esfera vermelha. Aí ele começou a piscar, querendo que eu fizesse o mesmo sinal do isqueiro. Aí eu peguei o isqueiro e comecei a fazer de novo e ele piscar junto com ele. Aí eu fazia 3 vezes, ele fazia 3 vezes, só que aí, como ele ficou grande, ele lançava uma luz, só que engraçado que essa luz não refletia na água.
era engraçado porque é uma luz que é meio amarelada e ela não refletia. Parecia que não iluminava onde ela estava, assim. Aí nisso eu só ouvia a minha namorada gritando: vem, sai daí, sai daí, sai daí. Aí eu lá parado, lá estaqueado, com o isqueiro assim de pé, olhando para ele, para aquele objeto, e aquele objeto ali me olhando, fazendo menção que como quisesse se comunicar comigo pelo isqueiro, sabe? E aí era engraçado porque ele era grandão, e aí ele parecia como eu falei, ele parecia um capacete de moto, ele parecia que tinha uma esfera vermelha, parecia um olho enorme assim em cima da água. Eu só sentia aquele puxão no meu braço, assim, era minha namorada me puxando: vamos embora daqui, deixa isso aí, não sei o que, ela deixa isso aí, nem sabe o que é isso aí. Eu digo: não, eu queria ficar aqui, eu queria ficar ali, fazendo um contato com ele. Eu digo: me deixa aqui lá. Aí ela: não, vambora. E ele aquele objeto ficou parado assim, ó, ficou ali em cima da água, olhando pra mim, assim, e aí quando eu saí com ela, assim, com a minha namorada, eu olhei pra trás, assim, ele tava ali no mesmo lugar, parado, assim, e ele fazia o piscar dele, assim, com aquelas, como se eu tivesse feito com isqueiro, ele ficou piscando daquele jeito ali, e como se fosse uma esfera vermelha. E nisso eu saí, aí ela: não, vambora daqui, tu nem sabe o que é isso aí, não sei o que lá. Deixei lá, e nós fomos embora. Bom, nesse próximo bloco, que é o bloco de episódios 71 a 80, é um momento bacana, é um momento em que eu fui convidado pelo Arthur a conhecer a Serra da Beleza, fazer uma vigília. Também fui convidado a receber o prêmio de destaque na ufologia no restaurante Beleza da Serra. É uma viagem muito bacana, vale a pena. Quem não conhece e está procurando uma experiência minimamente ufológica, vale a pena ir. Eu digo minimamente ufológica porque, mesmo que se você não avistar nada, o ambiente todo ele é, digamos que, direcionado para quem procura esse turismo ufológico. Então, indo para Conservatória, você procura o restaurante Beleza da Serra. Lá em cima você não vai se enganar. Você vai chegar, você vai ver ter para tudo quanto é lado na parede. É muito bacana. Então vamos para os destaques aqui desse bloco. Obviamente, destacar o Biografia UFO, que conta um pouco da história do Arthur na ufologia. Uma entrevista que eu fiz com ele em loco, lá no quintal da casa dele, onde já foi a casa do Petit, e a gente volta já já. A entrevista é uma casa que já foi do Petit, é uma casa que é basicamente um museu da ufologia. Você entra na casa, você respira a ufologia, e ali obviamente ele recebe muita visita das pessoas, dos companheiros dele do grupo ufológico. Então a gente estava conversando, de repente chegou um amigo, chegou outro companheiro, e a gente vai conversando, e durante esse papo eu acabei gravando esse trecho que eu acabo perguntando ao Arthur sobre a questão geográfica da Serra da Beleza, que era uma dúvida que eu tinha. Muita coisa que a gente conversou seria importante gravar, mas por uma questão ética não estava gravando o tempo todo a nossa conversa. A gente estava conversando, mas nesse assunto eu achei muito interessante porque ele explica, talvez assim, na concepção dele, por que a casuística da região é tão rica. Então escuta só esse trechinho da conversa. E dali da Serra da Beleza você vê tudo. Outro lugar legal que a gente tem. E essa incidência que é daqui, que o Petit afirma que tem base aqui, pode não ser daqui. Pode ser dessa base. Eu vou te mostrar um livro que diz isso. Esse livro desse cara é bom pra caramba. A gente tem que voltar lá em Maria da Fé, né? Porra, tem muito relato lá. Maria da Fé, perto dizem que é uma das cidades santas. Maria da Fé fica perto de onde, cara? Itajubá. E o pessoal confunde muito milagre. Tem essa mistura, não tem né? Isso não. Tem não? Não tem isso não. Mas assim, rola muito de nego por aí, assim, pelo menos no interior do Espírito Santo. Ver uma luz já é santa. Os discos voadores, que são um livro da Eubiose. Aí fala dessas cidades. Olha o que fala aqui. Em frente à Serra da Beleza. Olha o que fala aqui. Pô, tá doido pra roubar esse livro agora. Século IX a.C., entre 900 e 800... Não, isso aqui... não, aqui onde estão as cidades subterrâneas? Aqui. As cidades de Duat.
por sua vez, conforme afirmam os iniciados na Sociedade Brasileira de Eubiose, estão atualmente ligados a um sistema geográfico no sul de Minas Gerais, ou seja, Caijã, a cidade central, está debaixo de São Lourenço, que é a sede brasileira da... É perto de Maria da Fé. A sociedade construiu um templo em 1949, Parará. Aí fala das... Cadê? Duarte estão, respectivamente, por debaixo das cidades de Pouso Alto, Silvestre Ferraz, Itaiandu, Conceição do Rio Verde, Maria da Fé, São Tomé das Letras e Aiuroca. Tudo ali na frente. Essas cidades, junto com São as cidades santas, são né? consideradas as cidades sagradas da eubiose. Eles dizem que tem uma grande base nessa região que tem saída para essas 7 cidades. Eles quem? Os caras da eubiose. Embocaduras que levam à cidade de Duarte. Essas coisas da eubiose, né? Eu ia te perguntar. Da eubiose. Caijá, Duarte, Isso tudo é os nomes dados pelo pessoal da eubiose. Esse livro vou passar o olho nesse livro. Esse livro fala da frente. Essas cidades todas estão em frente à Serra da Beleza. E diz que aqui e tem uma saída aqui pela Serra da Beleza, essa base subterrânea. Então, quer dizer, a tese do Petit pode não estar errada, pode ser uma base, só que essa base ela não é aqui, ela é no sul de Minas e abrange. E como aqui é alto, você vê tudo. E eles vêm até aqui, pode ser, estou especulando. Massa. Fala aí, Zero. Então, meu nome é Ian, eu falo do Rio de Janeiro, mas eu sou mineiro de Carangola. E meu episódio favorito, com certeza, é o Estranha Nave, o episódio 82. Ele é incrível, bem narrado, sucinto, e a perspectiva que ele é narrado é bem pessoal, assim. Então, a pessoa, o narrador, né, consegue passar a emoção assim que ele sentiu, o medo que ele sentiu. É isso. Bom, meu nome é Ricardo, eu sou do interior de Minas, mas atualmente eu estou morando em Belo Horizonte. Eu acompanho os Relatos Flutuantes talvez desde setembro de 2021, alguma coisa assim. Bom, o Zero pediu para a gente eleger um preferido dentre os 99 relatos, mas para mim eleger um só, sinceramente, é uma coisa impossível. São muitos episódios bons, assim. Eu realmente não consigo pensar no episódio que eu tenha falado, esse foi ruim. Talvez o que tenha me causado mais fascínio tenha sido esse do Capitão Abelha. Mas talvez o que me chamou mais atenção mesmo tenha sido o episódio 85, que é o Estranho Lapso. Porque ele toca num assunto que está presente na literatura ufológica, em alguns casos espalhados, mas nesse caso específico parece que esse elemento veio de uma forma muito enfática, como se ele fosse mesmo o tema principal da experiência, né? Eu estou falando que é um silêncio anormal que costuma acontecer em alguns casos. Nós temos diversos relatos ufológicos, inclusive no podcast tem um, que é o 54, Missing Time em Teresópolis, que o rapaz ele sentiu uma presença no quarto e ele conta que estava chovendo muito lá fora. Quando ele sentiu a presença, o barulho da chuva desapareceu. Ele até sugere que talvez não estivesse no quarto na hora, em outro lugar, tenha sido talvez abduzido, mas existem muitos casos em que esse silêncio ele é completamente inexplicável. Desaparece barulho de insetos, até o vento. Bom, é isso. Eu quero agradecer ao Zero pelos relatos, pelo podcast. Isso é um presente assim para quem gosta de ufologia que realmente não tem preço. Eu desejo muito, mas muito sucesso mesmo ao programa e espero que a gente possa comemorar o 1000º episódio um dia. Vida longa aos Relatos Flutuantes. Chegamos então no penúltimo bloco de 81 a 90. Você ouviu aí o Flutuante, lembrando do caso Estranha Nave, episódio 82. Episódio muito bacana, concordo com tudo o que foi colocado e acrescento também um outro episódio, que é o que eu vou deixar um trechinho para vocês, que é o episódio Sem Cabeça, em que a dona Yolanda, vó do Fabrício, conta de uma criatura que eles viram, que elas toparam numa noite, quando ela era adolescente ainda,
Então segura aí que a gente já volta. Se liga. Falou que elas estavam andando assim e tal. Aí daqui a pouco minha avó tava olhando assim pra cima, pelo que eu entendi, como se fosse um caminho lá por cima, era como se fosse um morro, né? Aí elas viram uma luz forte. Ela lá, o Sebastiano, que é aquela luz forte lá em cima? Uma luz esverdeada? O que é aquele clarão lá? Ela, Yolanda, isso não deve ser nada, isso deve ser o Jeep do Dito Pereira, que era um vereador, acho que na época, que andava fazendo a propaganda dele com aqueles Jeep Willys antigos, né? E como era noite, tava aquela refletia forte, né? Os faróis do Jeep. Aí continuaram andando. Aí daqui a pouco elas estavam andando, daqui a pouco minha avó só sente atrás dela uma presença assim. Quando elas olham para trás, foi como se fosse um ser meio redondo assim, né? Um ser de 4. Diz ela que parece que não tinha cabeça, ou ela não conseguia enxergar, não tinha cabeça, e como se fosse com uma capa, parecia uma capa nele. Quando ele caiu assim, deu aquela sensação de presença assim dele. As 3 que estavam na frente caíram. Não, minha avó e as 2 que estavam na frente dela caíram. E uma outra conseguiu correr, que estava na frente, a Sebastiana. Aí minha avó viu esse bicho assim, sei lá, essa criatura, né? A descrição que ela me passou foi essa. Parecia que não tinha pescoço, era um bicho meio arredondado, de 4 assim, e uma capa, como se fosse uma capa. Aí elas ficaram tipo paralisadas, né? Caída no chão, paralisadas. E minha avó falou que tipo a Maria Júlia que estava na frente dela não conseguia nem falar direito, assim, ficava chamando só Nossa Senhora, Nossa Senhora, como se fosse falando uma voz meio trêmula, né? Tipo travada. E minha avó falou que só ficava rezando mentalmente. E aquele bicho parado atrás delas, e elas travadas, que não conseguia, ficaram petrificadas, que não conseguiam andar, né? Aí, aos poucos, elas foram voltando ao normal, conseguiram levantar e saíram correndo. Quando elas saíram correndo, começou um barulho atrás, como se fosse uma respiração. E elas saíram correndo e o terreno era todo acidentado, e estava chovendo para piorar um pouco a situação. E elas falaram que eram mesmo... Tipo, sem chuva, era um terreno difícil ali, né? Elas passaram por tudo sem cair, sem nada, saíram correndo. E essa criatura atrás, esse som atrás, né? Como se fosse uma respiração. Aí elas enxergaram assim, como se fosse a casa de uma delas, né? Aí elas entraram. Aí quando quando chegamos no meio do eito de Samambaia, pulou aquele corpo redondo com uma capa preta nos meus pés. E eu fiquei de 4 e não podia sair do lugar. A Sebastiana no meio, sem poder falar, ela falava, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora. Aí a Júlia se mandou, que ela conseguiu andar, né? Saiu correndo e foi embora na frente. E nós atrás. Aí quando a gente conseguiu sair do lugar, aí veio aquele barulho. E a gente correndo. E aquela aí tava de chuva. Aqui passamos, tinha uma porteira para passar, que tinha uma descida. Nem de dia a gente tinha que passar aparpando assim. A gente foi correndo, passou naquele lugar, não caímos, nem escorregamos, de tanto medo. Aí eu peguei, quando fomos chegando no quintal, aí chegamos a luz, a porta da casa da Sebastiana. Bom, agora sim, chegamos aqui na última etapa dessa nossa trajetória do episódio 1 ao episódio 100. A gente chega no último bloco, que é o bloco do 91 ao 100. Mas temos 2 episódios aqui que chamaram a atenção de uma forma que eu não imaginava, né? O primeiro deles é o Capitão Abelha. Você deve ter ouvido falar e viu no Twitter
o nome Capitão Abelha. Esse caso incrível, ele fez muito sucesso 2 dias antes do episódio sair no Twitter. E um ouvinte marcou a página dos Relatos Flutuantes. Eu vi na noite da segunda-feira. Na própria segunda-feira eu fiz o contato com a pessoa que contou o relato e ela se dispôs, cara, com muita gentileza e muita rapidez na resposta, a contar o relato. Então o relato chegou pra gente, eu já sabia que mais um monte de gente ia produzir esse episódio. Então eu consegui fazer com que você, ouvinte dos Relatos Flutuantes, ouvisse em primeira mão, pela voz dela, a história incrível do Capitão Abelha. Então eu até lancei, um dia antes, eu lancei na quarta-feira esse relato, para poder ter um pouco desse clima de ineditismo, né? Tinha muita gente também que não tinha lido ainda a história, isso foi muito bacana. E esse relato não foi surpresa, ele quebrou todos os recordes de play. Muita gente falou que ouviu 2, 3 vezes e muita gente nova chegou aos Relatos Flutuantes por causa desse episódio. Então, assim, aos 45 do segundo tempo, a gente teve essa surpresa maravilhosa que foi o Capitão Abelha. Só que não para por aí, cara. O episódio, assim, o destaque vai ter que ser dividido, porque depois do Capitão Abelha, a gente conheceu o famigerado Homem dos Chips. E aí eu vou ter que fazer mais uma observação aqui, talvez até maior, porque esse relato do Homem dos Chips, ele não veio de graça, não foi por acaso. Foi colocado ali porque merecia esse debate, merecia essa conversa que eu vou ter agora com vocês. Assim. Primeiro, se você ainda não ouviu o episódio 99, o Homem dos Chips, eu preciso que você pause aqui agora e escute esse relato e depois volte. O que acontece? É um episódio que a pessoa, ele fala de coisas incríveis que aconteceu com ele, coisas que ele é capaz de fazer, coisas que ele viu. É tipo assim, eu vivi uma coisa muito incrível e eu sou uma pessoa especial. É mais ou menos por aí. E tem muita gente que não aceita que a pessoa tenha certeza de alguma coisa. E o Homem dos Chips é um relato de uma pessoa que tem certeza do que ela é. Então, eu converso sempre com todo mundo, eu falo, os Relatos Flutuantes não é um podcast para provar um ponto. A gente não está aqui para provar a pessoa que acredita em ufologia espiritual que isso existe, e nem para provar para os ufólogos mais céticos que a ufologia cética é o único caminho. A gente está aqui para contar uma história. Então, se você vai comentar lá no Facebook, nós estamos vendo o Forrest Gump brasileiro. Eu não recebi nenhuma nem 2 vezes. Eu recebi várias pessoas comentando de que esse é o Forrest Gump brasileiro. Eu gosto muito do podcast, mas dessa vez vocês deslizaram. Cara, eu não acho que a gente deslizou. Eu gosto, eu até curto os comentários chamando ele de Forrest Gump, porque nem eu nem ele faz esse juízo mais. Ele mesmo fala que ele é muito valorizado pelas habilidades dele, mas socialmente ele é um pária, assim, as pessoas não levam ele a sério. Ele sabe disso. A gente sabe que vários relatos têm esse teor de causar esse estranhamento da pessoa que está ouvindo, mas nesse caso, por ele ter tanta certeza e por ele falar tão abertamente e usar palavras como viagem no tempo e usar palavras como Jesus me ensinou a computação, isso causa um reboliço muito grande. E não acredite que isso é negativo. Isso é muito positivo. Esse feedback, desde que não seja, mais uma vez, ofensivo, ele é muito positivo para os Relatos Flutuantes e veio, cara, na hora exata, no 99. É o momento da gente olhar para trás e ver que muitos outros relatos poderiam causar essa mesma estranheza, mas a pessoa que está relatando, em alguns casos, ela tem vergonha, tem receio de falar. E o Rock Cerávulo, que contou o que é o Homem dos Chips, no caso, ele não tem receio nenhum. Ele tem 80 e poucos anos, ele fala que esse plano já não me interessa mais. Eu vou falar aqui o que eu acho, e se você não acredita, beleza. E, esse tem que ser o espírito dos Relatos Flutuantes. E se você tem um relato para me contar, e você tem medo que as pessoas vão ter esse feedback, entre aspas, negativo, cara, não fica assim. Porque aqui, pra gente, o que vale é a sua experiência. E que a gente não tá fazendo nenhum tipo de juízo aqui de qual é o melhor relato, qual é o pior relato. Tem destaques? Tem. Destaques como esse caso do Capitão Abelha, do Rock Cerávulo, que são relatos que causam um barulho muito grande pela forma como eles são contados. E eu fiz isso, eu coloquei no 99, fiz questão de convidar todo mundo no Instagram e no Twitter a falar o que acha.
E o Rock, eu tenho certeza que ele vai ler aquilo tudo e ele vai tirar o que é de positivo para ele, mas saiba também que ninguém muda aquilo que você vê. O que você viu, e o que você viveu, ninguém tira isso de você, por mais que falem. E se falem, que falem mais e que coloquem a hashtag Relatos Flutuantes e Forrest Gump e vambora. Ladies and gentlemen, we're floating in space. Fechamos então esse bloco de retrospectivas. Obviamente ficou muita coisa para trás, não vou lembrar de tudo. Fiz aqui as minhas anotações, meu papelzinho que está todo riscado. E por falar em anotações, nós temos agora um bloco muito bacana. Como você que já acompanhou os Relatos Flutuantes, você sabe que de 10 em 10 também é lançado um gráfico falando sobre os anos, a localização e o grau de contato imediato de cada relato. Então, vamos lá. Uma das coisas mais bacanas de se trabalhar com uma quantidade grande de dados, e aqui no nosso caso, uma quantidade grande de relatos, é que você juntando e colocando eles lado a lado, você consegue traçar paralelos e criar alguns padrões, né? Então, nós sempre utilizamos a escala Heineck como base, sempre utilizando de 0 a 4º grau. Então, só fazendo um resumo rápido aqui, contato imediato de 0 grau, que são contatos com luzes misteriosas em grandes distâncias, né? O 1º grau, avistamentos de um ou mais objetos voadores não identificados. E aí vem o 2º grau, observação de OVNI associada a outras percepções, ou seja, uma série de efeitos causados pelo fenômeno a terceiros, a pessoa que está observando. E no 3º grau, que foi o último grau aqui original de Heineck, ele inclui o avistamento de seres, né? Nós extrapolamos para um 4º grau, que é quando o ser humano é abduzido. Então, dentro dessas 5 classificações de contatos imediatos, nós tivemos 10 contatos imediatos de 0 grau, 36 contatos imediatos de 1º grau. De 2º grau tivemos mais 10 relatos. 3º grau, 21 relatos, isso é muito bacana. E finalizando, contatos de 4º grau, tivemos 5 relatos. Então aqui nós tivemos muitos relatos de 1º grau e de 3º grau. Mas certamente você vai ficar muito curioso pelos contatos de 4º grau, né, que tem abdução. Então você vai ver na postagem deste episódio, tanto no Instagram quanto no Twitter, essa tabelinha principal com o resumo e todas as outras tabelas também, para você poder identificar os relatos específicos, né? Então, dando prosseguimento aqui nessa tabelinha que eu fiz, a segunda ferramenta então utilizada nessa tabela é a classificação por período de tempo, né? Qual o relato mais antigo, qual o relato mais novo, quais os anos que tiveram mais relatos. Isso também é uma análise muito bacana. Fica então um destaque para 11 casos, 11 relatos flutuantes acontecidos em 2020. Fica esse destaque aqui. Outro destaque também é o ano de 2019, que tem 5 casos, e os anos de 2002 e 98, que tem 4 casos. E obviamente, se você lembra dessa onda ufológica que ocorreu aqui no Brasil em 97, 98, final dos anos 90, você vai certamente dar uma olhadinha nessa tabela e procurar quais foram os relatos que aconteceram em 98, porque vale muito a pena fazer essa conexão. E para fechar, uma outra classificação que nós fazemos é a classificação geográfica. E aqui também tem que se valer muito da característica do ouvinte dos relatos flutuantes, porque o relato ele vem de quem ouve a gente. Então, é constatado que tem muito ouvinte de podcast na região sudeste. Por isso, obviamente, vai ter muito mais relato vindo dessa região. Então, leve isso em consideração quando eu te disser agora que a região com 42 relatos em primeiro lugar foi a região sudeste. E aí, já em segundo lugar, nós temos a região sul com 21 relatos. E aqui você coloque também esse peso de que no Rio Grande do Sul, na região norte, do litoral norte do Rio Grande do Sul,
tem esse destaque ali, uma quantidade muito grande de relatos vindo desse lugar. Certamente foi isso que fez esse número crescer tanto. No Nordeste nós temos 13 casos, no Centro-Oeste nós temos 4 casos, temos 2 relatos de fora do Brasil, sendo um de Portugal, um da Alemanha e um caso só do norte do Brasil. Certo, o estado que mais mandou relato foi São Paulo, segundo lugar Rio Grande do Sul, terceiro lugar Rio de Janeiro e assim por diante, Espírito Santo, Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Distrito Federal e assim por diante. Eu termino aqui essa parte da tabela. É muito legal você fazer essa análise, mesmo que tenha esse recorte do ouvinte dos relatos flutuantes. Nós que somos ouvintes de podcast, estamos dentro de um recorte bem diferenciado do que é o Brasil no geral, certo? Então, levando tudo isso em consideração, é bacana você olhar e ver as características dos relatos que nos foram enviados até aqui. Mas agora sim, vamos fazer o que a gente faz de melhor, que é contar, botar história, contar relato ufológico, relato inexplicável para vocês. E como prometido, no final desse episódio eu vou trazer uma história que aconteceu comigo. Nós vamos ver o último episódio da saga recente de Star Wars, era o episódio 9. E era uma pré-estreia. Pré-estreia, ele acontece quinta de madrugada, né? Os primeiros minutos da quinta-feira. Então a gente saiu daqui de casa, eu e a minha esposa e minha filha e um casal de amigos. A gente foi para essa cidade, assistimos ao filme. O filme tem 3 horas basicamente. A gente estava voltando e tem um caminho, que é a Rodovia do Sol, que é um lugar onde acontece muito, tem muito relato aqui, porque não tem cidade ali, é um deserto. É uma reserva, Paulo César Vinhas é o nome da reserva, era um lugar onde se extraía a areia, só que se descobriu que aquilo ali tinha uma fauna muito rica e ela virou uma reserva protegida por lei. Então nesse lugar não tem construção, fica pertinho da praia, só que de um lado você tem um pouco de banco de areia, do outro lado mais um pouco de banco de areia, e logo depois você tem as montanhas, os morros que ficam perto da praia aqui, que é a Mata Atlântica aqui. A gente tem essa característica de ter morros e montanhas muito próximos ao mar, bem parecido com o litoral paulista, que vocês conhecem bem. Enfim, e tem esse caminho muito extenso que não tem nem poste, não tem nem iluminação noturna, e é basicamente uma reta que liga de Vila Velha a Piúma, passa a Guarapari no meio, e tem esse caminho vago. E a gente já era 3h30 da manhã, eu não posso te dizer que eu estava sem sono, estava com sono, estava cansado, obviamente, mas estava dirigindo eu na frente, minha esposa do lado, atrás de mim tinha esse colega meu, a esposa dele no meio e a minha filha no outro lado. E de repente, depois de quase 20 minutos de uma reta e sem poste, só com a luz da lua, eu percebi que algum carro se preparou para me ultrapassar. Sabe, quando você não olha para trás, você só sente aquela luz refletindo no retrovisor central e no retrovisor do lado esquerdo. Eu percebi aquela luz, eu dei uma diminuída, joguei para o lado e o carro não me ultrapassou. E aquela luz sumiu. E na hora eu falei, ué. E todo mundo, o que foi? E o rapaz que estava atrás, esse colega meu que estava atrás de mim, ele falou assim, eu também vi, Rony. Eu também senti. A luz, ela iluminou e eu vi pelo retrovisor e ele, como estava atrás de mim, também viu. Então quando eu disse, né, eu verbalizei, ué, o que foi? Só eu e esse rapaz que estava atrás de mim percebemos porque ele também estava no ângulo do retrovisor. E foi como se, exatamente como se um carro tivesse saído de trás de mim, jogado um pouco para a esquerda e aquela luz bate no retrovisor e dá uma ofuscada no rosto da gente, né? Ela é um farol alto ali, tipo, não deu para ver exatamente um ponto luminoso, uma luz. Foi a sensação de uma coisa luminosa que chegou atrás do carro e eu e esse colega meu percebemos. E aí eu já tinha diminuído a velocidade, não tinha poste, não foi nenhuma luz de casa que de repente você faz uma curva e aí você cruza por essa luz por trás. Não tinha, era uma reta. Olhei para trás, não tinha carro, não tinha nem farol desligado atrás, estava uma noite
um pouco claro, dava para ver tudo. Foi muito assustador, cara, depois que eu falei, que esse colega meu falou, e a partir desse momento ninguém mais estava com sono. Foi todo mundo desperto até chegar em casa, deixei eles em casa e até hoje a gente não tem explicação para essa luz que parou atrás da gente. Infelizmente, nenhum de nós teve a sagacidade de olhar para cima para ver se tinha alguma coisa no céu. A gente só pensou que era muito estranho que um carro tentou ultrapassar a gente e não ultrapassou e nada. E obviamente depois a gente foi pensando nisso, né, que a gente poderia ter olhado para cima, mas a gente não olhou. E essa foi a minha última experiência, não dá para ter certeza. Só sei que não foi uma coisa que só eu percebi, foi mais de uma pessoa. É isso, gente. Vou finalizar aqui como vocês finalizam quando mandam relatos. Espero que vocês curtam esse episódio 100. E agradeço imensamente a todos vocês que de forma direta e indireta ajudam esse podcast a seguir esse sonho que é produzir e publicar os relatos de vocês. E em especial eu quero agradecer também aos apoiadores que estão aqui desde janeiro de 2021 fazendo essa nave voar cada vez mais alto. Muito obrigado para todo mundo e eu convido a você que ainda não é apoiador, que não conhece os nossos conteúdos exclusivos. Nós estamos com uma campanha no Apoia-se, o site é www.apoia.se/relatosflutuantes. Uma vez que você acessa esse site, você vai se deparar com um painel que conta ali a história dos Relatos Flutuantes, fala um pouco dos nossos planos para 2022 e nós temos ali algumas metas também que já estamos quase batendo. E assinando essa campanha com R$5, a partir de R$5, você não só ajuda o podcast a se manter e a produzir novos programas, como também tem direito a ouvir episódios exclusivos. Então, eu vou fazer esse convite para você. Acesse aí apoia.se/relatosflutuantes. Assinando, logo de cara você vai ter direito a 3 episódios exclusivos que nós temos hoje. Também tem direito a desconto na loja Flutuante das nossas camisas. Tem um descontinho para cada faixa de apoio. Tem um desconto específico. E também tem um convite logo de cara. Você já recebe um convite para fazer parte do nosso grupo no Telegram, que inclusive fica aqui um convite para todo mundo que está ouvindo, que já faz parte do grupo de assinantes, levar essa conversa adiante. A partir do momento que acabar aqui, está todo mundo convidado a trocar uma ideia lá sobre algum relato que ficou para trás ou falar um pouco mais sobre algum relato que a gente citou aqui, beleza? Então é isso. Um último abraço para o Ander Navarro, que desenhou a capa desse episódio, maravilhosa capinha, e vale a pena seguir o cara no Instagram porque ele é muito bom. Então é isso. Só te peço que fique ligado aí no seu retrovisor, aperte bem o cinto e não se esqueça, pois nós somos uma nave. Esse episódio é inteiramente dedicado aos flutuantes Anderson Catarino, um dos primeiros apoiadores e grande entusiasta do podcast, e também a Antônio Foggiato, participante do episódio número 9. Os flutuantes pegaram o primeiro voo e subiram mais cedo para acompanhar lá de cima das estrelas tudo o que acontece aqui na Terra. E certamente hoje os apoiadores e participantes dos Relatos Flutuantes contam com seus embaixadores lá na nave-mãe.